Boa noite, Brasil. Boa noite, pessoal. Boa noite, mundo. Eu sou Helena Ribeiro. Este é mais um FDC Fora da Caixa. Em função da pandemia, né, nós, empresários, grupo do Fora da Caixa, teve que inovar e buscar uma alternativa aí para os nossos eventos, que eram sempre presenciais. E, de uma maneira muito carinhosa, nós começamos a entrar na casa das pessoas nessa quarentena. Não só no Brasil, mas fora do Brasil. Fomos criando laços nesse período entre as pessoas. Essa é a nossa 9ª live. Em menos de 3 meses, né? Porque a gente começou, já tinha passado quase que um mês da quarentena. E aí surgiu a ideia de a gente fazer algumas lives para levar um pouquinho da nossa experiência, trazer um pouquinho de conteúdo para as pessoas, enfim. O Fora da Caixa já tem lives de terça-feira que são realizadas de terça-feira, chama Papo com Gênios. Então, são lives mais técnicas, discutindo economia, discutindo vários assuntos, às vezes mais polêmicos, né? E aí o Marcos, que é o idealizador do Fora da Caixa, falou: Helena, você não quer conduzir umas lives de quinta-feira, né? Com umas lives trabalhando mais a parte atitudinal, comportamental, motivacional, uma palavra de carinho, conforto, enfim, né? A gente podia levar para essas pessoas, para quem está em casa, um certo conteúdo diferenciado do de terça-feira. Aí ele propôs o desafio, nós somos voluntários, o Fora da Caixa não tem mensalidade, não tem anuidade, é um grupo de empresários que se ajudam mutuamente e contam com palestrantes, profissionais de várias áreas, apoiadores, enfim, voluntários que tocam os projetos. Aí eu e a Lana, né? A Lana também foi convidada, resolvemos abraçar aí essa causa ao longo da quarentena. E confesso que foi uma experiência muito enriquecedora, não só no meu caso, mas no da Lana, como de todas as pessoas que a gente pôde conhecer melhor ao longo dessa quarentena. Tinha pessoas que eu não conhecia, né? Não conhecia a Carla, não conhecia a Elaine, não conhecia a doutora Fernanda, né? Outras, assim, de en passant, a gente se viu ao longo dos eventos do Fora da Caixa. A Lana eu já conhecia, a Carol, enfim. Então, foi um movimento muito bacana e a gente começou a organizar as lives. A primeira foi muito bacana, a gente teve uma interatividade legal, as pessoas começaram a participar, a segunda, a terceira, e aí foi, né? Novas convidadas, novos conteúdos, fomos, assim, crescendo nesse mundo das lives. Eu digo crescendo porque ao longo dessa quarentena tem live de tudo e para todos. Começa a live às 7 da manhã, 6 da manhã, sei lá, né? E tem live até live da meia-noite. Então, conquistar um público com tantas opções, para nós foi uma honra, porque nós conquistamos várias pessoas. E ao longo dessas lives, a gente foi recebendo mensagens depois das lives, ligações, carinhos de pessoas do Brasil, fora do Brasil. Então, foi muito gostoso, porque não só vocês que estão nos assistindo, todo mundo, nós também estamos trabalhando muito mais nessa quarentena. Novos aprendizados, novos desafios, enfim, está sendo um processo muito complicado para nós. Queda de faturamento, 0 faturamento para algumas, né? Enfim, então está sendo muito difícil. Não foi assim, nem está sendo um mar de rosas. Mas, com muita dedicação e amor, a gente foi melhorando esses nossos encontros. Aí o governador, né, enfim, os prefeitos estão liberando aí a retomada, e aí surgiu a ideia, o Marcos, inclusive, que deu esse nome, né, da decolagem aí, enfim, autorizada a decolagem, vamos acelerar e alçar novos voos. E aí a gente fez uma reunião, eu, ele e a Lana, para a gente discutir um pouquinho. Mas vamos parar com as lives de quinta-feira? Vamos unir tudo só de terça? Vamos manter a live de quinta? Enfim, o que a gente faz? E a gente chegou à conclusão que a gente vai espaçar de 15 em 15 dias, mas a gente vai manter as lives de quinta por enquanto. Eu digo por enquanto porque, de repente, daqui a um tempo a gente pode estar ajustando aí novos formatos. Então, eu e a Lana vamos continuar aqui de 15 em 15 dias,
A nossa próxima live já está agendada para o dia 2 de julho, né? E a gente vai trazer um homem nessa live no dia 2 de junho para estrear. E eu até queria esclarecer que o fato de ter sido mulheres que participaram dessas lives não significa que o Fora da Caixa tem o Clube da Luluzinha e o Clube do Bolinha, que algumas pessoas vieram perguntar, é o Clube do Luluzinha, o Clube da Bolinha? Não, não é. É que surgiu naturalmente, como de terça-feira tem uns papos mais técnicos, a gente resolveu trazer uma parte mais comportamental e coincidiu da gente convidar, claro, as pessoas que participam do grupo, os profissionais que estão dentro do grupo. Então, a gente priorizou o nosso grupo no primeiro momento, né? Então, a gente foi convidando mais as mulheres. E aí tivemos a honra de receber o marido da Carla na nossa live do Dia dos Namorados. Eu sou Helena Ribeiro, mais uma equipe de, em média, 20, 30 consultores, profissionais de alta competência no mercado. Atendemos várias empresas em âmbito nacional com soluções para a área de treinamento, desenvolvimento de equipes, processo de coaching, consultoria, enfim. Eu tenho uma consultoria chamada Razão Humana, nós estamos 20 anos no mercado, e eu sou consultora, palestrante, coach, mentora, e nas horas vagas, como diz outro, né, da meia-noite às 6, de vez em quando eu escrevo um pouquinho. Então, tem uma história bacana com a escrita, porque eu acho que quando a gente começa a contar um pouquinho da nossa história, e isso vai ser bacana para quem está assistindo hoje, que se você não tem... As pessoas às vezes falam assim, como é que eu vou contar uma história? Minha história não tem graça. Claro que tem. Primeiramente, é a sua história, é a sua vida. Então, isso já é uma grande graça, né? Vamos dizer assim. Então, eu comecei a escrever, meu primeiro livro chamava Você, Águia Natureza, depois eu lancei o volume 2, daí eu fui convidada para ser coautora de um outro livro, depois eu fui convidada a ser coautora de um outro livro, e o ano passado eu fui convidada para ser coautora desse livro, O Poder do Otimismo. Aí, de princípio, eu estava com tanta coisa para fazer, eu falei, não dá tempo de eu escrever, não queria aceitar o convite de maneira nenhuma, né? Aí, a editora insistiu, porque eu já tinha lançado outros livros com ele, já insistiu, Helena, por favor, né? Poxa, né? Você tem uma energia muito boa, você tem um sorriso lindo, maravilhoso. Enfim, para escrever um livro chamado O Poder do Otimismo, a pessoa tem que ser otimista. Não dá para qualquer pessoa escrever esse livro. Pode ter ótimos escritores por aí, mas se ele não for otimista, ele não vai conseguir escrever, né? E aí eu fiquei tentada de escrever o livro, mas com tanta coisa na cabeça, eu falei, gente, mas eu vou escrever o quê? Né? Nossa, né? Às vezes escrever o quê? Poxa, eu tenho uma história muito bacana de vida, eu tenho uma história de superação, né? Então, eu vou escrever a minha história de superação nesse livro. E foi muito bacana, porque o meu capítulo aqui, né, conta um pouquinho da minha história de superação, e tem sido muito bacana, porque depois desse livro eu já lancei uma palestra com esse título, O Poder do Otimismo na Liderança, o Poder de Otimismo né, como competência para as mulheres, o poder do otimismo, enfim, na vida. E aí surgiu a ideia, agradeço a Lana, né? A Lana, Helena, a gente precisa levar uma palavra de conforto para as pessoas, uma coisa mais, né, assim, de motivacional, de energia, vamos fazer uma live assim? Eu falei, poxa, né? E aí comentei do livro, todo mundo aceitou, então, gratidão. E eu gostaria de começar, então, a ideia aqui é cada um contar um pouquinho da sua história, né, e estimular vocês a escrever a história de vocês. Cada um, né, escrever. A minha história não é muito diferente da Elaine, eu também vim de uma família muito, muito humilde, muito simples. Meus pais, né, tiveram 11 filhos, comigo 12. Então, pensa, um excesso de irmãos, né? Amo todos eles. Família muito grande, hoje é muito numerosa, porque daí um casa, tem filhos, tem netos, aquela coisa toda. E meu pai tinha um pequeno comércio aqui em Campinas, uma venda, né? Na época ele vendia muito fiado, as pessoas tinham hábito de comprar muito na caderneta, infelizmente ele viu que não estava dando certo, resolveu voltar para as origens dele, para um sítio. Aí voltamos lá com aquela renca toda, né? Pensa, um tanto de filhos. Chegou lá, ele foi fazer uma plantação de cebola com meu tio, acabou não dando certo, tudo que eles plantaram deu errado, ele voltou para Campinas de novo,
ficou mais uns 3 anos aqui, não deu certo, voltou de novo para o sítio, e nessa segunda fase ele arrendou um sítio de meieiro com uma pessoa, e acabou não dando certo. Aí a geada quebrou tudo, queimou toda a roça, enfim, não deu certo. E eu era muito pequena, nesse inteirinho tudo, eu devia ter uns 6, 7 anos, tal, e entre ida e volta. E aí o dono do sítio não teve dó, não, sabe? Pegou a mudança do meu pai, despejou um caminhão, ele com 12 filhos lá em cima do caminhão, não tinha para onde ir, né? E eu era muito pequena e a gente tinha que amassar o barro com o pé para ajudar a construir 2 cômodos de barro mesmo. Então, pensa, assim, no sofrimento dos meus pais, né? Eles são, assim, as pessoas mais amadas da minha vida, tudo que eu tenho eu devo muito a eles. Porque eu só lembro que a gente tinha que amassar com o pé o barro para poder construir a própria casa, né? Então, quando é criança, isso é legal, né? Você está ali brincando com barro e tal. E acabou que, graças a Deus, né, meu avô foi lá e disse, não, vocês não vão ficar aqui. Aí nós mudamos de lá, fomos para a Tuia do meu avô, enfim. Então, eu tive uma infância, até os meus 10 anos, uma infância muito difícil. Porque aí fui trabalhar na roça com meu pai, para ir na escola eu tinha que andar 10 quilômetros, 5 para ir, 5 para andar, a gente não tinha televisão. Se quisesse assistir televisão, era mais 1 quilômetro a pé para assistir alguma coisa na casa da minha tia. E foi uma vida muito difícil. Até esses dias eu voltei lá para fotografar a Tuia, sabe? Eu olhava e falava, gente, como é que dormia 10 pessoas aqui dentro, né? Então, a gente dormia de travessado na cama, né? Você dormia no tijolo, né? A gente dormia de travessada na cama de palha. Então, mas foi muito difícil. Aí, graças a Deus, a minha irmã, não sei se está assistindo aqui, a Ivone, querida, e mais meus irmãos mais velhos, fez de tudo para trazer a gente de novo para Campinas. E aqui a gente foi se ajeitando, eu fui trabalhar de empregada doméstica, de babá, o outro foi fazendo isso, ser padeiro, e aquela coisa toda, a família foi, né, se ajeitando e a gente conseguiu, graças a Deus, ter uma, né, oportunidades. E eu pensei assim, pô, não tenho pai rico, né? Na época, não, era solteira, não tenho pai rico, então se eu quiser conquistar alguma coisa, eu tenho que trabalhar e estudar. Então, sempre fui, né, de trabalhar muito e graças a Deus fui tendo uma carreira bacana. Depois casei, não casei com um marido rico também, então, né, todas as minhas conquistas foram assim de muitos desafios mesmo. Mas uma coisa que sempre eu trouxe comigo é o sorriso. Eu dou risada até da desgraça, porque quando acontece alguma coisa eu falo, nossa, meu senhor, eu estou merecendo, né? Se não é dessa vida, é da outra, alguma coisa, né? Então, eu procuro tirar daquilo um maior aprendizado e tentar levar a vida de uma leveza. Então, hoje a gente está vivendo um processo difícil, um isolamento, a gente está numa tristeza, né? A gente está num processo assim complicado, bem difícil. Aí eu olho e falo assim, mas difícil quanto, né? Eu tenho uma casa, eu tenho uma empresa, eu tenho meu carro, eu tenho, sabe, tanta coisa. Graças a Deus, se a gente fizer uma listinha, quais as coisas boas que aconteceram na pandemia, o que está acontecendo. Enfim, a gente não pode, né? Eu olhando para trás, eu falo, poxa, meus pais que passaram muito perrengue, né? Muito desafio. Então, assim, eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar a minha história, porque às vezes as pessoas hoje reclamam de tudo, e olha para a gente e fala assim, ah, você, né? Imagine se eu tivesse a sua vida, né? Eu seria. Não, nós temos muitas dificuldades, passamos muito perrengue, e como empresárias continuamos passando um belo perrengue agora. A gente está numa fase muito difícil, né? Então, essa é a minha história. Queria compartilhar um pouquinho com vocês, porque, né, eu acho que a gente pode inspirar outras pessoas a ter mais energia e acreditar que, se a gente conseguiu, vocês também podem conseguir, né? Lana? Querida, nós temos aqui, antes de eu acrescentar aí mais uma história, né, de superação, que eu acho que as histórias aqui foram de superação, né? A nossa intenção aqui é mostrar para vocês, viemos aqui mostrar nossa cara e mostrar para vocês que, assim, desistir jamais, né? É o poder do sorriso, o poder do entusiasmo, o poder da superação.